Então, hoje, vamos falar sobre o grande divisor de águas, que foi a cirurgia videolaparoscópica. E não achem que no início da cirurgia laparoscópica, que hoje já é um grande avanço, mas no início houve uma resistência muito grande. Imagina um cirurgião, chefe de um serviço, de 80 anos, alguém chega para ele, de repente, e fala: olha, agora você não vai mais colocar a mão no órgão que você vai tirar, não. Você vai operar sentado e olhando pela televisão. Isso, primeira coisa que os cirurgiões antigos falaram, que isso era coisa de maluco. Como que um cirurgião perde o tato? Tanto que nos aforismos, quando a gente fala dos grandes cirurgiões, existem aquelas frases famosas, e uma delas é que as mãos são os olhos do cirurgião. E, de repente, ele perdeu o olho. Então, houve uma resistência muito grande. Então, você ia pegar aqueles grandes chefes de serviço que operavam há anos pela via convencional, e ele ia ter que aprender a reoperar por laparoscopia do lado do residente dele, porque o residente dele não sabia, mas ele também não. Então, isso foi um crescimento lento, foi um crescimento gradual, começou no meio da década de 80, em 90 foi o grande boom, e hoje é uma realidade a cirurgia videolaparoscópica. Inicialmente, a cirurgia videolaparoscópica, isso que gerou a grande resistência, ela era vendida como uma cirurgia cosmética. Você ia operar e não ia deixar a cicatriz no paciente. Aí você lembra na minha aula lá de vias de acesso, que a gente fala que a via de acesso não pode sobrepujar a necessidade cirúrgica do paciente. Então, isso foi bombardeado, isso foi questionado. Mas logo começou a se notar que a recuperação do paciente que operava por vídeo era infinitamente melhor do que o paciente que operava por via laparotômica. E aí começou-se a estudar por que acontecia isso. E chegou lá na nossa aula de agressão cirúrgica. Eu não tinha o corte, os níveis de cortisol, catecolamina, GH, quer dizer, os hormônios relacionados com trauma eram muito menos estimulados que da cirurgia laparotômica. Então, a resposta à agressão cirúrgica era mais curta. Então, o retorno às funções fisiológicas, o paciente retornar a se alimentar, isso tudo foi muito rápido. Então, com isso, começou-se os cirurgiões antigos a falar sobre cirurgia de acesso mínimo. Então, aquelas incisões passaram a ser pequenininhas. Aquele afastador, chamado afastador de Balfour, que você usava, tá, para puxar, desculpa, Doyan, o afastador suprahepático, que eu não lembrei o epônimo agora, que você usava para levar o fígado, ele tinha uma luzinha na ponta, funcionava igual um laringoscópio. Mas isso aumentava muito as lesões iatrogênicas das vias biliares. Então, também caiu em desuso. Mas a cirurgia laparoscópica não. Ela se mostrou um grande instrumento para os procedimentos cirúrgicos. E foi a base para as cirurgias artroscópicas, para as cirurgias por via vascular. Então, você vai lá e enche aquele vaso hemorrágico com cola e cessa aqueles sangramentos. Então, isso foi um grande avanço na cirurgia. E tudo isso começou com a cirurgia laparoscópica. Então, hoje, o conceito, a cirurgia laparoscópica é uma cirurgia minimamente invasiva. E hoje não é a única maneira de você operar um paciente minimizando a agressão cirúrgica. Então, agora o paciente não tem o corte, você opera esse paciente através de punções, que nós chamamos ele de portais,
Isso minimiza as complicações agudas, como infecção da ferida, já que o corte é menor, como as hérnias incisionais. Então, isso minimiza muito o trauma. Óbvio, é uma cirurgia tecnologicamente dependente. Então, à medida que o arsenal tecnológico vai sendo desenvolvido, a cirurgia vai se tornando cada vez mais factível com melhores resultados. Tanto é que hoje a gente teve a primeira evolução da videolaparoscópica, que é a cirurgia robótica. Então, temos algo à frente da cirurgia. A cirurgia robótica, você ganha movimento, é muito melhor para treinar o residente por cirurgia robótica do que por cirurgia laparoscópica, porque você tem um carona, vocês lembram da cirurgia robótica, eu mostrei para vocês, você não tem um acesso direto, você não manipula diretamente a pinça. Então, você consegue, o residente opera do seu lado e, quando tem a dificuldade, você rouba, vamos dizer assim, você tira o movimento das pinças do médico em treinamento e você absorve esse treinamento. Então, para você operar, você precisa de algumas coisas. Precisa de uma ótica, que eu vou enxergar, a câmera de vídeo, que vai captar essa imagem, o monitor que processa essa imagem e transmite, né, na minha televisão, a fonte de luz, que eu tenho que iluminar dentro da cavidade abdominal, já que não tem luz natural lá dentro, e o insuflador, que nós já vamos falar sobre ele. Então, primeiro, a ótica. A ótica nada mais é que um conjunto de lentes. E essas lentes vão capturar a imagem, trazendo em volta dessa lente, eu tenho a luz, a luminosidade dele. Então, vamos ver ela, que é sempre melhor a gente ver. Aqui está a ótica. Ela vai entrar em um desses portais, a porção distal fica para fora, a porção proximal fica dentro da cavidade. Elas são esterilizadas, como qualquer material cirúrgico. Eu tenho essa ponta, estão vendo? Essa ponta é a 30 graus, você vê que ela é angulada, as iniciais eram 90 graus. Qual era o problema da 90 graus? Que eu vejo de frente. Então, eu tinha um artefato que eu quero ver atrás, eu tinha um pouquinho de dificuldade para ver. Como ela é a 30 graus, é só eu rodar que eu vejo a parte posterior. Então, isso me facilita a visualização das estruturas. Aqui atrás eu tenho um ponto aonde eu vou conectar, a câmera, e aqui a fonte de luz. A fonte de luz entra nessa parte distal, ela corre aqui por trás, vamos ver aqui, ó, aponta 30 graus. Então, aqui está a ótica, fibra ótica, e em volta dela a luminosidade. Então, a luz sai por aqui, ó, nesse Czinho aqui, ó. E aqui as lentes que vão transmitir essa imagem. Se eu olhar aqui, eu enxergo aqui. Finalmente, eu tenho a câmera de vídeo. A câmera de vídeo ela vai capturar essas imagens para levar para uma processadora, aonde vai processar e intensificar essas imagens. Então, além da captura da imagem por visão indireta, pela ótica, eu consigo melhorar, eu consigo intensificar essa imagem. É o clássico da televisão que vocês veem. Então, está aqui a nossa câmera. Essa partezinha aqui, você vê que ela tem uma presilha que ela vai acoplar a ótica. Mostrando aqui, então, a nossa ótica. E a câmera aqui que vai acoplar, vai entrar aqui e vai capturar essa imagem. Capturou, eu tenho uma processadora, essa processadora melhora essa imagem e joga para o meu monitor. O monitor básico, ele tem que ter no mínimo 700 linhas. Hoje a gente tem monitores 4K, monitores 3D, monitores já de 60 polegadas, e assim vai.
os monitores clássicos. Esse aqui é o monitor igual do nosso hospital. Tá? Esse é um monitor em torno de 21 polegadas, que é igual ao monitor de computador. Então, ele processa essa imagem e classifica. Agora, é importante, tem uma fonte de luz. Não existe luz dentro da cavidade. Essa luz tem que ser uma luz fria. Por isso que a lâmpada que a gente usa é de halogênio ou de xenônio. Essa luz não é barata, essa luz custa em torno de R$ 1.500 hoje, o preço é sempre em dólar. E ela tem uma vida útil, isso vai variando de lâmpada para lâmpada. Tem lâmpada hoje em média de 5.000 horas, 15.000 horas, mas as lâmpadas iniciais eram em torno de 1.000 horas, então o preço era muito grande. E essas lâmpadas elas têm um controle automático da intensidade. Por quê? Porque se eu estiver longe, eu preciso de mais luz. Se eu estiver pertinho, essa luz vai diminuir e a gente vai visualizando melhor essa estrutura. Então, vocês veem aqui a processadora de luz. Aqui dentro fica a lâmpada. Você tem um botãozinho aqui que você puxa, isso aqui vai abrir e eu encaixo. Tenho esse encaixe aqui, que eu vou encaixar aqui, aonde vai capturar a lâmpada. E aqui eu regulo a intensidade. Depois que eu vejo a intensidade ideal dentro da cavidade, o paciente magrinho, a parede é fina. Então, ele absorve menos luz. O paciente muito obeso, ele vai absorver mais luz, então eu preciso de uma maior intensidade. Mesmo assim, eu tenho uma regulação em cima dessa intensidade que eu coloco inicial. E agora vem um ponto importante, que eu preciso de um insuflador. Esse insuflador, a gente vai falar melhor sobre o pneumoperitônio. Enquanto isso, o que esse insuflador faz? O que eu quero que vocês entendam para isso? O espaço na cavidade abdominal é um espaço virtual. Eu não tenho esse espaço. Quando vocês estavam lá na anatômica, vocês abrem a barriga e, na hora que abrem, vocês entram dentro de uma cavidade. Mas essa cavidade ela é toda grudadinha. As alças, uma alça tem íntimo contato com a outra, que tem íntimo contato com a parede, que tem íntimo contato com as outras vísceras maciças. Então, ele não tem um espaço ali para operar. Então, eu tenho que criar esse espaço. Então, eu tenho que transformar o espaço virtual em um espaço real. Então, como é que eu faço isso? Eu vou insuflar alguma coisa lá dentro, um gás lá dentro. Já foi ar, já foi nitrogênio, já foi ar ambiente, óxido nitroso, gás carbônico, e assim foi. Hoje, o mais utilizado é o CO2, nós já vamos falar porque tá, que é utilizado. E eu não posso também jogar gás lá aleatório. Tem uma quantidade que meu organismo vai suportar desse gás. Aqui está o meu insuflador. Vocês estão vendo o meu insuflador. Eu regulo o fluxo que eu jogo, quer dizer, o volume de oxigênio, a quantidade que eu jogo. Então, eu posso jogar 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, 8 litros, 10 litros. Eu vou regular isso. A velocidade é importante também. E a pressão final dentro da cavidade abdominal. Então, eu regulo isso aqui. Então, eu conecto isso aqui, ó, tem uma fonte, esse aparelho, que é um insuflador, ele fica conectado a uma bala de CO2 e ela vai jogando CO2 por aqui. Ó. Então, eu conecto essa cânulazinha aqui e ela vem para a cavidade abdominal. O instrumental básico é semelhante ao instrumental que a gente opera. Lógico que eu tenho alguns materiais específicos para isso, especiais para ele. Um dos principais, a agulha de Veres, que eu vou mostrar para vocês, que é a agulha que eu faço o pneumoperitônio. É o primeiro momento que eu vou funcionar a cavidade abdominal. Vou mostrando isso tudo para vocês. Depois, nós temos os trocáteres, que são como se fossem grandes agulhas, onde eu funciono a cavidade abdominal e as pinças passam ali por dentro. Eu tenho pinças grandes e pinças pequenas. Então, eu tenho um trocáter para 1 centímetro, quer dizer, a ótica calibrosa ela tem que passar num trocáter de 1 centímetro.
As pinças são mais finas, elas passam num trocáter de 5 milímetros, ou meio centímetro. Eventualmente, eu posso precisar de um trocáter de 1 milímetro e passar uma pinça pela de 1 milímetro. Então, eu passo um redutor, que tem um epônimo chamado sleeve, que eu passo por ali. O restante é semelhante ao material cirúrgico das cirurgias convencionais. Tenho pinça de Kelly, pinça de Mixter, tenho aspiradores, pinça de Alice, porta-agulha, eu tenho tesoura de Metzenbaum e vai assim por diante. Então, vamos falar do momento que eu tenho a maior probabilidade de complicações, que é o pneumoperitônio, ou seja, ar na cavidade peritoneal. Então, para realizar esse procedimento, eu preciso fazer o pneumoperitônio. Hoje de manhã, vocês tiveram a aula de vias de acesso à cavidade torácica. Essa aula de toractomia, também existe a toracostomia, ostomia nova abertura, aonde ou eu implanto um dreno, ou eu introduzo a ótica para olhar dentro do pulmão. Na cirurgia de tórax, eu não preciso insuflar oxigênio, porque a pressão intrapleural, vocês sabem que o movimento pulmonar ele é passivo. Quando eu inspiro, a cavidade torácica expande, a pressão passa a ser -1 em relação à pressão atmosférica e o ar entra passivamente. Quando eu expiro, a presença, já estão dando presença, aí gostaram da aula do professor Rossano? O professor Rossano é professor convidado. Tá? A presença é no final da aula, eu vou chamar o nome de vocês e vocês têm que escrever ali. Podem dormir, quando faltar 5 minutos para acabar a aula, eu aviso todo mundo para mandar uma mensagem um para o outro, para vocês acordarem. Então, vou voltar a nossa aula aqui. No tórax, a pressão varia de -1 a +1 de acordo com a respiração. E o pulmão enche de modo passivo, porque o ar entra. Quando eu faço uma incisão e comunico a pleura com a cavidade externa, ou seja, faço uma toracostomia, o ar vai entrar e o pulmão vai colabar, e eu crio esse espaço naturalmente, não sendo necessário eu jogar gás dentro da cavidade. Então, agora vamos falar um pouquinho da técnica. No final, então, ao invés de vocês voltarem 5 minutos antes, vocês voltam uns 20 minutos antes, que eu vou mostrar vários filmes para vocês. Tá? Então, a técnica de realização do pneumoperitônio. Existe uma técnica fechada, que é a técnica mais utilizada, e uma técnica aberta. A técnica aberta, eu faço uma incisão em ambas, uma incisão na pele em torno de 1 centímetro, que é o tamanho do trocáter. Na técnica fechada, eu vou tracionar com aquela pinça de campo, que é o Bacalhau, traciono e punciono com a agulha de Vélez. Vou falar depois das complicações, a gente vai falar como é que a gente introduz a agulha. Na técnica aberta, eu vou abrir a aponeurose, o peritônio, e já jogo o trocáter lá dentro por visão direta. Eu não uso agulha de Vélez. Então, está aqui, ó, uma incisão umbilical, que normalmente é a primeira incisão, eventualmente eu faço em outro lugar, mas eu abro na região... tá certo. Então, eu faço uma incisão na pele, aciono com a pinça de Bacalhau e introduzo a agulha de Vélez. Ela tem alguns dispositivos que me ajudam a insuflar o CO2, sem visão direta. Então, estou mostrando aqui, olha, ele elevou. Aí, quando eu elevo, eu afasto um pouquinho a aponeurose e jogo aqui dentro da cavidade abdominal a ponta da minha agulha. Lógico que a ponta da agulha pode acertar uma alça. Jogo, vocês veem que tem uma bolinha aqui, ó, igual no posto de gasolina, quando a gasolina vem entrando. Eu jogo ele aqui, ó, enche isso aqui. Quando eu elevo, é o primeiro método que eu tenho. Quando eu elevo,
o gásinho desce, a bolinha desce, porque o ar entra. Se entrou, está lá no espaço. Antes disso, eu jogo o ar. Olha só, joguei, a bolinha desceu, o ar entrou, eu conecto aqui o meu tubo e o gás carbônico vai entrando aqui e o pneumoperitônio é instalado. Lógico que isso não é isento de complicações. Primeiro, enfisema subcutâneo, ar no subcutâneo. Eu injetei, não entrei na cavidade, a agulha está no subcutâneo, vazou, e aquilo fica crepitando. Enfisema do espaço pré-peritoneal, ou seja, a agulha ficou entre o folheto peritoneal e o folheto da aponeurose. Outras complicações, insuflação na víscera oca. Eu joguei, na hora que eu puncionei, eu entrei dentro de uma alça intestinal e joguei lá dentro. Eu joguei com muita pressão, eu puncionei muito alto, acabei jogando a agulha lá, o paciente faz pneumotórax, ou mais comum, pneumomediastino. Aí vem as duas complicações mais temidas. Eu punciono dentro do vaso. Por isso que quando você introduz a agulha, eu vou virar um pouquinho para a pelve, porque você lembra que a aorta é praticamente mediana e ela bifurca na ilíaca comum direita e esquerda. Então, você tenta puncionar abaixo da aorta. Posso puncionar a aorta, primeiro, grande sangramento. Segundo, puncionar dentro de um vaso, não necessariamente a aorta. E jogar gás carbônico dentro do vaso. Isso chama embolia gasosa, e é muito grave, porque esse gás vai chegar no pulmão pela via não normal, ele não vai passar na microcirculação, vai embolizar, vai fazer áreas de injúria, isquemia e necrose do parênquima pulmonar e, principalmente, vai impedir que haja troca gasosa e o paciente vai fazer insuficiência respiratória. A laparoscopia aberta é a técnica, então, que eu uso, principalmente quando o pneumoperitônio fechado vai ser difícil. A principal causa é quando o paciente tem aderência. O que a gente chama de aderência? É quando as alças estão grudadas uma na outra. Quando eu tenho um processo inflamatório infeccioso dentro da barriga, qualquer um, apendicite, colecistite, doença inflamatória pélvica, o ovário, um DST de trompa, as alças migram, o aumento maior que um tecido de defesa migra e bloqueia aquela área. Bloqueia aquela área fazendo um processo inflamatório local. As alças ficam aderidas ali. Aquelas alças aderidas vão fazer com que eu obstruam ou nada, vai ficar com a clínica fácil. Porém, e uma das causas desse processo inflamatório é o paciente que operou. Então, eu fiz um corte na cavidade, eu faço o processo inflamatório para aquilo cicatrizar, as alças grudam uma na outra ali e ficam aderidas, às vezes, até na incisão. Então, quando eu for fazer o pneumo, eu levantar a aponeurose, pode ser que a alça venha junto agarrada. Então, quando eu suspeito disso, eu faço a técnica aberta. Eu abro a aponeurose, abro o peritônio e olho. E passo já não a agulha, o trocáter direto, com um catéter de oxigênio, com um catéter de gás carbônico aderido nele e faço o pneumoperitônio com gás carbônico. E agora nós vamos falar do pneumoperitônio. Então, inicialmente, foi tentado esse pneumoperitônio primeiro com ar ambiente. Você pegava aquela perinha, igual que você mede a pressão do paciente, e jogava gás lá dentro daquela perinha. Foi o primeiro que apareceu. Só que aquilo irritava o peritônio, o paciente tinha muita dor no pós-operatório. Foi tentados vários. Nitrogênio, óxido nitroso, argônio, oxigênio, hélio. Um outro problema é que muitos são absorvidos pelo peritônio. E depois de vários estudos, viu que as características do CO2 são mais adequadas para se fazer o pneumoperitônio, porque ele difunde-se
rapidamente pelos tecidos, mas ele rapidamente entra em equilíbrio naqueles compartimentos. Então, raramente ele vai fazer hipercapnia a ponto de ser deletério. Lógico que ele tem que ser controlado sobre isso. Eu tenho que evitar grandes hipercapnias. Quais são as complicações do pneumoperitônio? Então, agora a gente vai falar de várias coisas. Primeiro, da pressão. A barriga tem pressão. Não sei se vocês já ouviram falar de síndrome de compartimento. O que é uma síndrome de compartimento clássico? O cara quebra o braço e ele põe um gesso no braço. Aquele gesso é para fixar a fratura. Só que eu tenho um trauma na mão e aquilo vai fazer sinal flagístico, dor, calor, rubor e edema. Aquele edema vai começando a inchar o braço, mas o gesso restringe esse inchaço e começa a aumentar a pressão dentro do braço. Já a pressão vence a pressão da artéria radial e ulnar, e o paciente faz injúria e isquemia. Primeira coisa que começa é os dedos a ficarem dormentes. Isso chama síndrome de compartimento. Se eu não tratar, os dedos dele vão cair. Como é que eu trato? Abro o gesso e ponho um gesso mais largo. Então, grosseiramente, vocês entenderem, isso é síndrome de compartimento abdominal. O que acontece no abdômen? Vai acontecer a mesma coisa. Então, eu começo a jogar gás, mas o que está segurando o gás não é um gesso, é a própria parede do abdômen, que ela vai distender até um limite. Depois desse limite, a pressão vai aumentando muito. O normal na pressão intraabdominal é nada, até -1, vai de -1 a +1. De acordo até com a respiração. Mas a pressão normal, para a gente guardar mais fácil, é 0. Se a pressão for aumentando, primeira coisa que ela vai fazer é elevar o diafragma. Vocês lembram lá da anatomia? O diafragma é um músculo. Então, eu elevo o diafragma e comprimo o pulmão. Então, a primeira coisa que eu faço são alterações ventilatórias. Já eu começo a comprimir o território venoso. Eu comprimo veia cava. Se eu comprimo a veia cava, o sangue não chega no coração. E vou represar esse sangue para trás. Então, diminui a pressão. Pior agora, começa a aumentar tanto, comprime a aorta. Então, eu diminuo a pré-carga e faço uma restrição na pós-carga, quer dizer, aumento o hipofluxo. Eu vou comprimir a artéria renal, não chega sangue no rim, ele faz insuficiência renal. Olha o trauma, olha a agressão que eu estou causando. Então, a minha cirurgia, que era minimamente invasiva, deixa de ser minimamente invasiva. Por quê? Porque eu estou estimulando a agressão cirúrgica. Então, eu tenho um limite. Faço hipofluxo hepático, faço hipofluxo renal, faço injúria peritoneal. Então, eu tenho uma pressão. O ideal é manter essa pressão inferior a 15 milímetros de mercúrio. No nosso livro, 14 milímetros de mercúrio. Normalmente, a gente opera com uma pressão de 12 milímetros de mercúrio. Quem controla isso? Aquele aparelhinho. Então, eu tenho um aparelho, que é o insuflador. Ele controla essa pressão intraabdominal enquanto eu colocar. Normalmente 12 milímetros, não devendo ultrapassar a 15 milímetros de mercúrio. Então, falamos aqui do nosso pneumoperitônio, lembrando que a pressão é inferior a 15, eventualmente eu posso aumentar. Se chegar a superior a 20 milímetros de mercúrio, eu tenho colapso de grandes vasos. O paciente vai fazer choque hipovolêmico na sua frente. Então, o próximo passo, depois da insuflação, é a introdução dos trocáteres. O primeiro trocáter é cego. Eu vou introduzir normalmente pela mesma incisão que eu introduzi a agulha de Veres, e os demais eu faço por visão direta. Esses aqui são os trocáteres. Trocáteres de 1 centímetro ou 10 milímetros, e o trocáter de 5, que a gente chama assim,
que ela é de 5 milímetros ou meio centímetro. E aqui um instrumental. Então, aqui a gente está vendo um trocáter, que é definitivo, ou seja, não descartável. Ele é de metal, porque ele esteriliza. Aqui vocês veem como uma agulha, ele tem uma ponta, ó, que eu introduzo aqui dentro para furar a cavidade abdominal. E aqui os descartáveis. Olha o instrumental cirúrgico, eles são longos, ó, que você passa pelo seu trocáter. Então, a introdução depois do pneu peritônio, você já vê que o abdômen está baulado, eu firmo ele ainda com a pinça de Barcaus a primeira e introduzo. Os demais eu faço por visão direta. Estou aqui mostrando os portais, os trocáteres e as pinças indo por dentro do trocáter. O da cicatriz umbilical, a ótica. Olha a ótica aqui, ó. Aqui a câmera e aqui a fonte de luz. E os tempos fundamentais da cirurgia são iguaizinhos vocês aprenderam lá na nossa aula de diérese e hemostasia e síntese, aonde lá o GOF está lá para vocês tirarem a dúvida de vocês. Tá? Então, vamos começar com a hemostasia. A gente tem alguns materiais especiais. Esse aqui chama um hook, porque ele é igual um gancho. Tá? Você passa esse hook aqui, ó, e usa, cauteriza e puxa, ou usa a parte das costas dele para ajudar na diérese também, cortando as estruturas. Outras pinças, normalmente a gente utiliza pinças bipolares, ou seja, ela é uma pá, então ela tem duas pás, porque a intensidade da queimadura passa entre uma pá e a outra. Então, o corte, a queimadura, a escara, ela é bem localizada. Posso utilizar grampos metálicos, que é muito utilizado, você vai lá e grampeia os vasos. E posso usar os nós clássicos, os nós cirúrgicos, tem como fazer. E eu tenho clipes hemostáticos, ou clamps, que eu uso também muito para fazer sutura. Fecho o vaso ou fecho uma alça intestinal com essas estruturas. Aqui o clipe, esse é um clipador. Existe o clipador não descartável, que é esse aqui. Você tem que montar, você compra o clipe, é como um porta-agulha que você tem uma agulha com fio. Então, você pega o clipe e monta. E os clipadores descartáveis, ele vem com um número de 12 a 20, e você, à medida que eu disparo, o outro já entra automaticamente para a gente grampear. Aqui um nó cirúrgico, você dá o nó fora da cavidade, introduz com a pinça e faz a ligadura. E, lógico que há complicações em tudo. Então, agora vamos falar de complicações dos nossos procedimentos. O primeiro está aqui, ó. Eu faço uma loja entre a cavidade. Então, na hora de eu insuflar o meu pneu peritônio, a agulha, lembra que eu falei que eu tenho que ter um cuidado na introdução da agulha? Uma das grandes complicações é o seguinte: na hora que eu for insuflar o CO2, eu insuflo a ponta, eu deixo a ponta da agulha entre a aponeurose e o peritônio. Então, eu insuflo, aqui está a aponeurose, aqui está o peritônio, eu insuflo o gás entre a aponeurose e o peritônio e descolo o peritônio da aponeurose. Então, eu faço uma neocavidade que vai me dificultar a cirurgia. Não tem como, você tem que entrar, tem que furar esse peritônio, tem que aspirar esse CO2 que está aqui. Complicação da agulha de Verres, já falamos várias lesões vasculares, seja por hemorragia, então a profilaxia, você entrar lentamente virado posterior. As lesões viscerais, a embolia gasosa é uma grande complicação, causa de óbito do paciente na punção do paciente. Outras são as lesões térmicas. Tá? Hoje, com os materiais descartáveis, você melhorou muito isso, porque o material definitivo ele é de metal, então
corrente elétrica, ela pode, sem querer, você esbarra a ponta do metal com a ponta do metal do trocáter, o trocáter está encostado numa alça e faz um isquemia, uma necrose, e vai perfurar essa alça, que pode ser aguda ou tardia, que é pior ainda. E você lembra que você está olhando aqui, ó. Então você está operando olhando aqui, olha só a ótica aqui, e eu estou queimando aqui atrás, fora da minha visão direta. Outras complicações podem existir, mas são muito menores que na cirurgia laparotômica, que são infecções da ferida operatória e as hérnias da parede. Então, agora, mandando mensagem para todo mundo que nossa aula já está acabando, essa aula é bem mais rápida que as outras aulas. Vamos mostrar alguns filmes para vocês. Depois do filme, a presença, turma A primeiro. Então, vamos lá, vamos começar nosso primeiro vídeo. A maioria dos vídeos tirados do YouTube, o último vídeo é do livro-texto Seibst. Olha só, funcionou a pinça de Alice, uma pinça de tração, funcionou a cicatriz umbilical. Funcionou a cicatriz umbilical. Vamos fazer uma incisão, ó, em torno de 1 centímetro na cicatriz umbilical. Lembra que 1 centímetro é o tamanho. Então, ele está até perfurando, porque esse segmento distal aqui mede em torno de 1 centímetro. Agulha de Veres, olha só. Essa é a agulha esterilizava. Olha, ela tem na ponta dela uma parte romba, que quando eu puxo, ela protege. Olha lá, tá vendo? Ela é romba, olha lá. E quando ele puxa, aparece o bisel. Então, à medida que ele vai empurrando, a ponta ela sai para fora. Então, ela fica assim, ó, a ponta. Quando eu forço, aquela pontinha entra e aparece só a parte cortante. Então, ó, elevou, ele está usando a própria mão para elevar, ó. Ele sente pele subcutânea, a poneurose, vocês lembram da anatomia, ela é firme, eu sinto ela passar. Aí ele vai sentindo, você vai, ó, entrou. Ó, você viu que ele deu um tum, entrou. Agora eu tenho certeza que está lá. Primeiro sinalzinho da gota, que a gente chama isso. Ó, limpou. Vai jogar a gota. Ó, joga um pouquinho d'água. Primeiro você joga o sorinho ali dentro para ajudar, para ele ter certeza. Você aspirou, não tem que vir nada. Então ele joga. Ó, jogou, tem que cair na cavidade. Aspirou. Um sinal, não retornou nada. Ó, tá vendo até a pressão negativa, um pouquinho, né? Nada. E agora ele vai jogar um pouquinho de água na ponta, sinal da gota. Esse é o principal sinal. Olha só, jogou. Vai levantar a parede. Quando ele levantar a parede, aumenta o espaço. A gota, plum, dentro. Agora tem certeza que está na cavidade abdominal, insufla o CO2. Tá? Olha o nosso insuflador. Ele colocou uma pressão pré-estabelecida de 14, vocês estão vendo aqui, ó. E ele vai insuflando, ó. Essa é a pressão. Quando aumenta muito rápido, é porque ele está em posição errada e está batendo numa alça, tem resistência. Então, isso aí vai insuflando lento e progressivo. E aqui eu vejo o fluxo que ele está. Ele está com dificuldade de insuflar agora. Vamos ver se adianta. Tá? Então, agora ele está abrindo. Ó, dissecando. A segunda, ó, a técnica aberta. Ele joga o trocáter direto, tá vendo? Então, vamos voltar um pouquinho, que eu achei que estava certo, adiantei muito. Vamos ver, aqui está o insuflador. Tá monitorizando, o paciente tem um CAP9, você tem que monitorizar a capnografia dele. E agora a técnica aberta.
abriu a pele, aí a incisão é um pouquinho maior, em torno de 1,5 centímetros. Normalmente, a gente faz a curvinha da cicatriz umbilical para ficar estético, disseca o subcutâneo. Se a aponeurose for frouxa, ele consegue fazer e funciona e joga o trocáter lá dentro por visão direta. Indicação de fazer isso, então, pacientes muito obesos, pacientes com múltiplas cirurgias prévias e chance de aderência. Funciona com trocáter direto. Então, vamos lá, próximo. Acho que aqui eu tenho outra técnica. Vamos ver aqui. Esse é o descartável. Então, vocês vão ver como é que ele passa pela parede. Olha a ótica. O que ele pega? A ponta que faz o furo, ela consegue visualizar, ela é transparente. Então, ele vai fazer a incisão e, olha só, fez o pneumoperitônio, então ele vai introduzindo e ele vai olhando no monitor, ele passando pelas camadas da pele até chegar. É uma variante que, para você não precisar fazer a técnica aberta. Então, você consegue fazer a técnica fechada nesses pacientes. Ó, insuflou gás carbônico. Aí é só para a gente ver. E agora, o nosso último. Vou contar uma historinha. É o nosso livro-texto, Schwartz. Esse DVD ele acompanha o Schwartz. Então, aqui está a historinha, mas a historinha não importa muito. Só para vocês saberem, então, eu conto para vocês. É um paciente de 52 anos que ficou ictérico. Vocês lembram que icterícia, o olho fica amarelo, por acúmulo de bilirrubina na corrente sanguínea. Chegou ao diagnóstico do paciente, lembra da anatomia? O fígado produz a bile lá nos sinusoides e elimina a bilirrubina conjugada. Essa bilirrubina conjugada cai na minha via biliar intrahepática, vão se confluindo para o hilo hepático, e eu tenho o hepático esquerdo, que drena basicamente o lobo esquerdo, que é o menor, e o hepático direito. O hepático direito se une e forma o hepático comum. O hepático comum recebe o ducto cístico da vesícula e passa a se chamar colédoco. A vesícula pode vir a formar cálculos no seu interior, que nós chamamos de colelitíase. Eu vou querer que vocês vejam isso. Colelitíase. Eventualmente, um cálculo desse sai da vesícula biliar e cai no colédoco, chama coledocolitíase. Obstrui o colédoco, a bile que ia sair para o colédoco na segunda porção do duodeno, na papila maior, vai refluir para a corrente sanguínea e o paciente vai ficar ictérico. O olho vai ficar amarelo. Então, foi programada a cirurgia para ele, que é a colecistectomia laparoscópica com retirada laparoscópica desse cálculo da via biliar. É isso que nós vamos mostrar para vocês. Então, primeiro, vocês veem os cuidados de asepsia do paciente. Então, vocês veem a pele, colocou o campo cirúrgico, marcou os locais que eles vão fazer. Muitos cirurgiões não fazem isso, eu não faço isso. Eu escolho, vamos ver se a gente tem uma... Alguém falou com alguém? Olha, ele vai fazer a técnica aberta, então ele abriu a pele. Ó, abriu visualizando a cavidade abdominal. Ó, inventário da cavidade. Lembra que eu falei para vocês? Ele vai procurar outras patologias, ó, vendo intestino delgado, ó, cólon, olha a tênia do cólon. Então, ele procura, inventariou.
A segunda punção é a mais fácil. Olha só, visualização direta. Essa você não lesa nunca. Visualizou, introduz um redutor, que ele funcionou com de 1 centímetro, ele transforma em 5. Ó, a pinça de tração pegou o fundo da vesícula, ó, elevou o fundo da vesícula. Aí a vesícula está muito cheia, introduziu uma agulha, funcionou, tá vendo? Ele lá dentro funcionando para o lado de fora. Vaza um pouquinho de bile, não há problema, ele está dissecando, olha só. Dissecção romba, está sangrando até um pouquinho, normalmente não sangra tanto assim. Olha, tracionando o infundíbulo. Olha o ducto cístico aparecendo aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Aqui é o colédoco, aqui a borda do fígado, lembrando da anatomia, isso é um triângulo, se chama triângulo de Calot. No meio desse triângulo passa a artéria cística, então ele vai de lá secando, ó, ducto cístico. Artéria cística aparecendo lá no meio do triângulo de Calot, olha, vem dissecando bem lentamente. Ó, botou um grampo no ducto cístico, clipe no ducto cístico. Ah, não, já cortou direto. Normalmente, a maioria dos cirurgiões, quando vai abrir para fazer exame, ele clampeia em cima. Ele está palpando para ver se não tem cálculo. Introduz um catéter dentro do ducto cístico. O que ele vai fazer? Uma coledocografia ou colangiografia, que é um nome mais usual. Ele joga um ponto, você viu que ele passou o catéter, agora ele joga um contraste dentro do catéter. Jogou o contraste, olha, iluminou aqui, ó. Catéter entrando, aparecendo aqui, ó, coleto, hepático direito, hepático esquerdo. Aí ele viu, ó, tem um cálculo aí dentro. Então, ó, clampeou, 2 clipes para baixo, olha o clipe, que interessante. Cortou a artéria do triângulo de Calot, cortou. Ó, cortou, mais uma vez. Ó, isso é uma variação anatômica de uma cisca posterior. Olha lá, tesoura. Igual o do procedimento normal. Ó, cortou. Agora ele está usando, ó, lavou para enxergar bem, diérese, ó, está dissecando a vesícula do leito. Esse paciente não tinha cálculo no colédoco, não. Ó, diérese retirando, então fazendo a colecistectomia. Então, vocês viram uma colangiografia intraoperatória pelo ducto cístico. Agora, ó, vem dissecando. Normalmente, a gente não usa esse, não, que tá igual uma pá, usa o gancho, que eu falei para vocês no início, que eu mostrei, é o hook. Se vocês estiverem no internato, vocês vão ver isso aqui. Ó, retirou a vesícula biliar. Você usa uma redinha ou o dedo da luva. Às vezes a gente corta o dedo da luva, ou às vezes nada. Puxa ali, ó. Revisão da cavidade, lembra disso? Ó, aspirando, lembra que é o bile? Sangue, aspira, joga soro, aspira aquilo ali, retirando os trocáteres e terminou o seu procedimento cirúrgico. E, ó, como ele fez técnica aberta, precisa fechar a aponeurose. Quando você só funciona, vocês viram aquele segundo filme lá que ele tirou, não precisa funcionar aquilo. Essa cirurgia é muito interessante, vocês vão gostar muito de ver. O hospital acabou de comprar um aparelho de vídeo novo. O único aparelho que tinha de vídeo era da equipe da cirurgia geral. Nós compramos um, mas a gente operava só convênio particular. E agora o hospital tem um para fazer as cirurgias pelo SUS.
E a gente vai começar a operar agora. Então, no internato de vocês vão ver muito isso. O que é o bom dessa cirurgia para o interno, para o residente? Que a visão que vocês têm é a mesma, quem está olhando, é a mesma visão do cirurgião. Isso na cirurgia convencional você não tem, porque são campos mais restritos. Só quem está no campo que consegue enxergar bem. Então, a vídeo tem essa grande vantagem. Tá? A referência nossa é o GOF, as bases anatômicas, o capítulo 59 do GOF. Tem um atlas na biblioteca virtual chamado Zollinger, tá? Que tem já alguma coisa de videolaparoscopia. Se vocês quiserem dar uma olhada, a título de leitura complementar, vale a pena também. Tá? Não deixem de estudar. Dúvidas? Silêncio, fundo. Todo mundo já acordou? Sem dúvida. Já estão prontos para operar a cirurgia por vídeo? Professor, Oi. no caso ali do cálculo na vesícula, existe só o procedimento de retirada do cálculo? Não, isso já existiu em mim. O que acontece? Se você tirar apenas a vesícula, o cálculo vai retornar, ele vai refazer novamente o cálculo. Qual era o medo? Porque nos primórdios da cirurgia, tinha esse medo de tirar a vesícula. O que ia acontecer se eu tirasse a vesícula? Hoje a gente sabe qual é a função da vesícula. É armazenamento. A função da a bile é produzida de 1 a 1,2 litros. E a função da vesícula é concentrar e armazenar essa bile para ela, quando ser lançada, estimulada pela secretina, emulsificar a gordura para a gordura ser absorvida na forma de micela. Vocês já aprenderam isso lá na fisiologia. Aí, qual é o medo? E se eu tirar a vesícula, o que vai acontecer com essa bile? Quem que vai armazenar? Então, tinha-se muito medo de fazer isso. Hoje já se sabe. A bile é armazenada, depois que você tira a vesícula, na própria árvore biliar. E a árvore biliar passa a ter uma função parecida com a bile. O que acontece? Em alguns pacientes, é que eles têm diarreia depois que operam. Então, você acabou de operar, ele alimenta, então ele joga uma grande quantidade de bile. E a bile tem um poder coloidosmótico muito grande. Então, aquilo puxa o líquido, né? Aquele poder oncológico puxa o líquido, e ele acaba tendo diarreia. Isso se chama até diarreia pós-colecistectomia, mas ela é autolimitada, dura 30 dias. Por isso, quando a gente opera um paciente de vesícula, a gente fala, nos primeiros 30 dias, procura não comer gordura. Alguns pacientes não acontecem nada. Outros pacientes fazem muita diarreia. Então, descobriu-se que você poderia tirar a vesícula sem problema nenhum para o paciente. E aqueles pacientes que não tiraram a vesícula, só tiraram o cálculo, 5, 10, 15 anos depois, eles acabam desenvolvendo outro cálculo e tendo que operar novamente. Por isso que a cirurgia é a retirada da vesícula biliar, chamada de colecistectomia. Ectomia retirada, colecisto, vesícula biliar.